Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa aula de sistemas digitais. Hoje a gente vai falar de transistores MOS e lógica CMOS, certo? Então, para a gente começar, então, a grande evolução, né, dos circuitos integrados, dos circuitos digitais dessa nossa disciplina, a gente pode notar, foi com o desenvolvimento do circuito integrado. Por que o circuito integrado ele permitiu a redução desses componentes? Bom, antes eu tinha os meus componentes eles ligados individualmente entre si, vamos dizer assim. Então eu precisava ter solda nas perninhas lá dos meus transistores, eu posicionava o meu transistor, a solda tinha que ser feita, e isso acabava dando problemas. Por exemplo, uma solda mal feita, ela podia romper, e aí eu não conseguia integrar tantos os componentes. O circuito integrado, por outro lado, ele consegue que numa mesma plaquinha eu tenho os componentes e eu tenho as interconexões deles. Eu consigo fazer com que essas interconexões elas sejam muito mais confiáveis e isso acaba me dando uma maior capacidade de integração desses componentes. Então, por isso, o desenvolvimento dos circuitos, a redução das dimensões desses dispositivos, ela se deu principalmente pelo desenvolvimento de circuitos integrados. Aqui, por exemplo, algumas imagens de circuitos integrados. Então, ali, essa última imagem é de um wafer, né, uma bolacha de silício, e ali eu estou tirando um circuitinho. Ali está o meu circuito integrado. Aquilo ali é um circuito para fazer alguma determinada função, por exemplo. O projeto desses circuitos integrados, ele começa a partir de um problema ou uma necessidade. A gente pode chamar isso de uma especificação. Então, ali, alguns exemplos, por exemplo, rastreamento bovino, a TV digital, monitoramento de processos. Então, todos esses problemas, essas necessidades, elas surgem e elas trazem consigo uma necessidade de ter um circuito integrado para fazer isso. Por exemplo, o rastreamento bovino. Eu tenho uma necessidade que é rastrear o meu gado, para eu saber qual é o gado, se aquele gado foi vacinado ou não, e fazer isso de forma de um circuito integrado. Esses projetos desses circuitos integrados, eles vão a partir de uma definição dessa arquitetura, e com isso, a gente tem, hoje em dia pelo menos, a gente tem um fluxo de projeto automatizado. Por que esse fluxo existe? É para tornar o desenvolvimento de circuitos integrados possível de ser feito em escalas nanométricas. Por quê? Porque eu vou ter bilhões de transistores no mesmo circuito. Então, vocês imaginem construir esse circuito na mão. O cara lá posicionar transistor por transistor. 1 bilhão de transistores numa placa. Não é possível. Não, seria um trabalho extremamente caro de se fazer. Então existe um fluxo de projeto automatizado que ele faz isso através de ferramentas, através de softwares baseados nisso. Então posicionamento, roteamento de circuitos. Então esse fluxo ele começa a partir de uma definição da arquitetura e aí a gente tem a definição. Então aqui a gente tem uma descrição desse circuito em alto nível, uma descrição comportamental. Essa descrição ela passa por uma síntese de alto nível que vai gerar uma descrição em nível RTL, que é em nível de registradores e dispositivos de transferência. Então, eu tenho aqui uma descrição RTL que vai passar por uma síntese multinível, e essa síntese vai transformar, aqui a gente pode dizer que é uma síntese lógica do meu circuito, que vai posicionar as portas lógicas. Então eu vou ter essa mesma representação aqui com o uso de portas lógicas disponíveis numa biblioteca. E por fim, essa representação lógica vai passar para uma síntese física, e aí eu vou ter realmente onde estão os meus contatos no meu circuito. Naquele meu circuito integrado, onde eu tenho contatos, onde eu tenho metais, todas essas informações. Então, a partir daqui, esse circuito ele é enviado para a fabricação. Nesses dois últimos níveis, tanto a síntese lógica quanto a síntese física, é necessário o uso de uma biblioteca de células. O que é essa biblioteca de células? É um conjunto pré-definido, projetado e caracterizado de portas lógicas. São portas lógicas prontas para se usar. É como se eu fosse pequenos bloquinhos que eu fosse posicionando no meu circuito. Por exemplo, eu preciso de uma porta NAND, então eu vou pegar aquela porta NAND lá da minha biblioteca de células e vou colocar ela. Eu sei como ela funciona, eu sei o atraso, eu sei todos os atrasos, a informação de capacitância dela, a partir da minha biblioteca de células.
Então, na aula de hoje, a gente vai falar sobre a apresentação dos projetos lógicos dessas portas lógicas CMOS, as CMOS combinacionais, bem como das suas características elétricas e análise de desempenho. Tá? A gente vai falar de lógica com chaves, o transistor MOS como uma chave, lógica combinacional CMOS, então o projeto lógico dessa família lógica, e as características temporais e de potência. Certo? Então, a lógica com chaves, a gente pode fazer uma associação com o registro hidráulico. Então, eu tenho um registro aqui, ó, que quando ele está aberto, ele permite o fluxo de água, e quando ele está fechado, ele tranca o fluxo de água. Então, se eu tenho um cano aqui, no momento, a posição desse meu registro vai dizer se vai passar água por ele ou não. Então, aqui, ó, o meu registro aberto, então eu tenho eu tenho permitido uma passagem de água aqui, e o meu representante em nível de circuito é de um curto. Eu tenho um circuito aqui em curto. E quando o meu registro está trancado, eu tenho um circuito aberto, que não vai passar corrente. Então eu posso fazer a lógica com chaves a partir de associação de registros hidráulicos aqui. Ó, eu tenho o meu registro A e o meu registro B. Quando que eu vou ter um fluxo de água de x até y? Bom, a gente pode dizer que vai existir um fluxo de água se o registro A e o registro B permitirem. Ou seja, todas as combinações aqui, ó, eu tenho o A e o B, eles permitindo o meu fluxo de água, então entra água por aqui e sai água por aqui. Eu tenho um fluxo de água permitido. Eu posso ter também esse caso, que o meu B está trancado e o A está permitindo a passagem. Então aqui eu não tenho um fluxo de água na minha saída, porque o meu B está trancando. Ou eu tenho o meu A trancando e o meu B permitindo a passagem, mas ok, meu A está trancando, eu não vou ter a água passando por esses canos. E se nenhum dos dois permitirem a passagem, eu também não vou ter água na minha saída do meu cano. Então aqui a gente pode ver que a gente consegue fazer uma lógica com chaves, fazendo uma associação simples com o registro hidráulico. Se eu fechar o registro, eu não tenho passagem, assim como os meus transistores como chave lógica. Eu vou permitir a passagem de corrente ou não. Então eu posso fazer uma associação em paralelo, por exemplo. Então aqui ó, eu tenho dois registros hidráulicos em paralelo, e aí eu vou ter um fluxo de água de x para y se o meu registro A ou o meu registro B permitirem o fluxo. Então aí eu tenho todas as combinações, por exemplo, o meu A e o B permitindo, somente o meu B permitindo o fluxo, então eu ainda tenho fluxo de água, porque o B está permitindo. Quando eu tenho o meu A permitindo o fluxo e o B trancado, eu ainda tenho fluxo. E se nenhum dos dois permitirem o fluxo, aí sim, aí eu não vou ter a água na minha saída do meu cano. Então agora, falando um pouquinho do transistor MOS como chave, ele tem um comportamento. Então aqui a gente pode ver o meu transistor MOS a partir de um corte transversal. Então eu apliquei um corte no meu transistor. E aí eu consigo ver os meus terminais de gate, fonte e dreno. Então aqui estão os meus contatos de dreno e fonte. Aqui eu tenho o meu substrato em branco. E aqui eu tenho os meus canais, os meus transistores. Então aqui os meus, como é que eu posso dizer? Os meus terminais de fonte e dreno. Então, dependendo de como essas regiões aqui, essas áreas ativas, elas são polarizadas, eu vou ter transistores NMOS ou PMOS. Qual a diferença entre eles? Bom, os meus transistores NMOS, aqui ó, a representaçãozinha deles, eu tenho as minhas áreas ativas polarizadas com material do tipo N. E o meu PMOS, as minhas áreas ativas polarizadas com material do tipo P, e aqui a diferença do substrato. Vocês viram? Aqui eu tenho um substrato P, aqui eu tenho um substrato N. Então, aqui eu estou formando junções PN entre o meu substrato e a minha área ativa. O transistor NMOS, ele tem um funcionamento simplificado, então a gente está considerando ele como uma chave. Aqui a gente considera que ele é uma chave eletrônica ideal, tá? Então a gente não vai considerar as condições para ele abrir ou fechar, a gente considera só os extremos, que é ele aberto ou ele fechado. Então se eu tenho 0 aplicado no meu terminal de gate, esse circuito, esse transistor, ele opera como uma chave aberta. Se eu tenho meu gate igual a 1 lógico, que eu tenho um VDD aplicado aqui no meu terminal, ele vai permitir a passagem de corrente, ou seja, vai se comportar como uma chave fechada. O meu transistor PMOS, ele tem o comportamento contrário.
Quando eu tiver 0 aplicado no meu gate, no meu terminal de porta do meu transistor, ele se comporta como uma chave fechada, e é a minha corrente elétrica, até que o meu dreno seja igual ao meu terminal de fonte. Quando eu não tiver diferença de potencial entre esses terminais, eu não tenho mais corrente, ok? E quando eu tiver 1 aplicado no meu gate, se eu aplicar uma tensão equivalente ao valor lógico 1, eu vou ter um comportamento de chave aberta. Notem que esse comportamento dual desses meus transistores vai impactar em como eu construo as minhas redes na minha família lógica CMOS, que é o que a gente vai ver. Tá? Então, a lógica combinacional CMOS, o projeto lógico dessas portas, elas têm um plano pull-up, que é composto por transistores PMOS, e um plano pull-down, que é composto por transistores NMOS. Tá? Nessa família lógica, somente funções negativas são projetadas. E a gente vai ver por quê. Tá? Então, a gente vai ter inversores, NANDs, NORs. E as redes de transistores pull-up e pull-down, elas são complementares. Por que isso? Para evitar um consumo estático. Para evitar um consumo de curto-circuito aqui entre o VDD e o ground. Eu não quero ter um momento que o meu VDD e o meu ground estejam conectados, ou seja, tanto o meu pull-up quanto o meu pull-down eles estarem conduzindo ao mesmo tempo. Isso não pode acontecer e não é ideal. Tá? Então, quando o meu pull-down estiver conduzindo, o meu pull-up tem que estar cortado. E vice-versa. Quando o meu pull-up estiver conduzindo, o meu pull-down tem que estar cortado. Tá, mas agora vocês devem estar pensando, por que o meu PMOS, o meu pull-up ele só tem transistores PMOS e o meu pull-down só tem transistores NMOS? Bom, existem características elétricas que eu não vou abordar nessa aula, a gente pode falar sobre isso depois, que são que os meus transistores PMOS, eles têm características de passar um lógico forte, enquanto os meus transistores NMOS, eles não conseguem passar o valor 1 lógico correto. Eles não passam um lógico forte. Então, eu conecto todos os meus PMOS para conectar o VDD até a saída. E o meu NMOS, ele tem uma característica de passar o zero forte, mas o meu PMOS ele não consegue passar um zero forte. São características elétricas desses dispositivos. Por isso, a escolha de, sempre que eu tiver que fazer um contato entre o VDD e a saída, eu utilizo os transistores que passam um lógico forte. E quando eu tiver que fazer o contato entre o meu ground, meu terra do circuito, e a saída, eu uso transistores que passam o zero forte. São os PMOS e o NMOS, certo? Então, o inversor CMOS, dessa lógica CMOS, então aqui ó, eu tenho o meu comportamento de tabela verdade, quando eu tiver entrada 0, a saída é 1. Quando eu tiver entrada 1, a minha saída é 0. Então, se eu tenho entrada igual a 0, a minha saída tem que ser 1, certo? O que isso significa? Que o meu transistor que conecta o meu VDD até a saída tem que estar em curto-circuito, conduzindo, e o meu transistor que conecta a saída até o terra tem que estar aberto. E quando eu tiver 1 na minha entrada, eu tenho que ter 0 na saída, ou seja, eu tenho que ter uma conexão até o terra, mas eu não posso ter uma conexão até o VDD, para eu não ter corrente de curto. Então, sabendo o comportamento desses transistores, eu consigo montar, por exemplo, o comportamento do meu transistor PMOS e do meu transistor NMOS, eu monto essa rede de transistores aqui, do pull-up e pull-down. Então, com esses comportamentos aqui, eu defino que o meu pull-down ele é formado por um transistor NMOS e o meu pull-up por um transistor PMOS. Quando a minha entrada for 0, o meu PMOS conduz e o meu NMOS está cortado. Quando a minha entrada for 1, o meu PMOS está cortado e o meu NMOS está conduzindo. Então eu tenho um comportamento complementar entre essas redes e aí eu sempre vou ter a minha saída conectada ou a VDD ou ao terra do meu circuito. Então eu posso fazer redes de transistores, tá? Aqui a gente considerando transistores NMOS em série. Então, se eu pegar 2 transistores NMOS em série, eu tenho que um caminho condutivo vai se formar somente se a minha entrada 1 for igual a 1 e a minha entrada 2 for igual a 1 também. Ou seja, os 2 transistores eles têm que estar conduzindo. E isso a gente pode ver aqui, por exemplo, a partir da lógica da NAND, uma tabela verdade da minha NAND. Quando eu tenho entrada 1 igual a 1 e entrada 2 igual a 1, eu tenho aqui ó, que os meus 2 transistores em série eles têm que estar fechados, formando um caminho da minha saída até o terra para eu ter a minha saída 0.
Então, eu monto dois transistorzinhos aqui em série. Então, eu só vou ter um caminho condutivo quando os dois forem 1. Agora, se a gente olhar transistores NMOS em paralelo, a gente sabe que vai existir um caminho se a entrada 1 ou a entrada 2 forem iguais a 1. Isso a gente pode observar na lógica da NOR, da porta NOR, quando eu tiver esses três vetores aqui. Esses três vetores de entrada, eles me dão 0 na saída. Ou seja, eu tenho o meu transistor E1, o E2 e o E1 controlados aqui pelas entradas. Então, ó, 1 e 0 eu tenho um caminho, 0 e 1 eu tenho um caminho por aqui, e 1 e 1 eu tenho esses dois caminhos possíveis entre a minha saída e o meu terra. Então, aqui eu teria um arranjo em paralelo de dois transistores NMOS. Agora, transistores PMOS em série, o comportamento é semelhante ao do NMOS, só que para eu ter um caminho condutivo entre dois transistores PMOS em série, eu preciso que as duas entradas sejam 0. Então está aqui, ó, eu vou ligar de VDD até a minha saída. Se eu tiver dois transistores PMOS em série, a única vez que eu vou ter 1 nessa saída aqui é quando os dois forem 0. Que é esse caso aqui, que é de uma porta, quando eu tenho aqui uma porta NOR. Tá? É o meu plano pull-up de uma porta NOR, vocês vão ver na sequência. E quando eu tiver os transistores PMOS em paralelo, eu tenho saída 1, quando qualquer uma das duas entradas for 0. Então aqui eu tenho a minha saída igual a 1 quando E2 ou E1 forem igual a 0. Então aqui a gente vai fazer a porta lógica NAND. Então aqui a gente vai fazer a porta lógica NAND. Então a gente tem a função que é E1 e E2 negado. Então a gente tem a tabela verdade. E a partir da tabela verdade, a gente tem aqui ó, a associação. Quando eu tenho entrada 1 e entrada 2 igual a 1, eu tenho saída 0. Então aqui eu consigo fazer o meu plano pull-down com transistores NMOS, conectando a minha saída até o terra. Então quando os dois forem 1, eu tenho um caminho condutivo. E o meu plano pull-up é, se qualquer uma das duas entradas for 0, eu tenho que ter um caminho condutivo aqui até a minha saída para carregar o 1 na minha saída. Então, se eu juntar essas duas representações de pull-up com transistores PMOS e pull-down com transistores NMOS, eu tenho uma porta lógica que vai fazer a função NAND. Ou seja, para cada uma dessas combinações de entrada, por exemplo, E1 igual a 0 e E2 igual a 1, eu tenho que o E1 é igual a 0, então esse transistor aqui, ele está cortado. Ou seja, eu não tenho um caminho até a saída, da saída até o terra. Mas esse E1 aqui, ele está polarizado em 0, então eu tenho um caminho por ele, de VDD até a saída. Minha saída é 1. Somente um plano está conduzindo, que é o meu plano pull-up, e o meu plano pull-down não está conduzindo. A porta lógica NOR, então a gente pode observar aqui ó, que a gente tem que se qualquer uma das duas entradas for 1, a minha saída é 0, então eu consigo fazer que o meu plano pull-down é E2 e E1 em paralelo, e o meu plano pull-up é quando as duas entradas forem 0. Somente quando as duas entradas forem 0, eu vou ter a saída 1. Então, meu plano pull-up são dois transistores em série, e aí eu consigo montar o meu plano pull-up, pull-down, eu tenho a minha porta lógica NOR. Então, a regra básica para a construção dessas portas é que considere que a equação ela sempre seja negada, então sempre vai ser negada essa equação. Se ela não for negada, a gente simplesmente adiciona depois um transistor, um inversor na minha saída. Sempre se começa a desenhar a partir dos transistores NMOS para a rede pull-down. E aí, a rede pull-up ela é a configuração complementar. Então, mas como assim, professor? Aqui, ó, a gente tem, vamos no exemplo da NAND. Eu tenho associação em série no meu pull-down, eu tenho o complemento da associação em série no pull-up. Paralelo. Então, série aqui, paralelo aqui. Tudo que tiver em série, fica em paralelo. Tudo que tiver em paralelo, fica em série. Que é o exemplo da NOR. Eu tenho paralelo, ficou em série. Na NAND eu tinha em série, ficou em paralelo. Na NOR é o contrário. Eu tenho E2 e E1 em paralelo, eles ficam em série
no meu pull-up. Isso nos dá uma representação, esses planos eles são complementares, logicamente complementares e topologicamente complementares. Porque tudo que eu tenho em paralelo aqui, fica em série aqui. Então, a gente continuando nossos exemplos, a gente tem aqui essa outra função lógica, eu tenho B e C ou A, tudo isso está negado. Então, primeira regra, considere que a equação lógica seja sempre negada. Então, a equação está negada, a gente não vai precisar adicionar um inversor na saída. Então, projete uma associação de transistores NMOS para a rede pull-down. Então, essa associação ela vai sair direto da equação. Tudo que eu tiver E vai ser em série. Tudo que eu tiver OU é em paralelo. Então, B e C, ele está dentro de um E, então ele está em série. E o meu A, que vai fazer o OU, ele vai estar em paralelo com B e C. Então, notem que ali ó, a minha função do A está em paralelo com BC. E agora, construa a rede pull-up com a configuração complementar à rede pull-down. Ou seja, o que está em paralelo fica em série e o que está em série fica em paralelo. Então, aquele meu B e C ele está em série, ele vai ficar em paralelo. E o meu A, que estava em paralelo, fica em série com o paralelo de B e C. Então, agora eu tenho a minha porta lógica construída, o meu plano pull-up e o meu plano pull-down. Esses planos eles são complementares e topologicamente complementares. Porque o que eu tenho em série no pull-down, eu tenho em paralelo no pull-up. Então, com isso eu garanto que esses planos, ou eu vou ter o meu plano de cima ou o plano de baixo conduzindo. Nunca os dois ao mesmo tempo. Então, falando um pouquinho sobre as características temporais e de potência, as características de desempenho, a partir da definição do atraso, que a gente já falou anteriormente. Então, eu tenho que a variação da minha entrada em 50% até a variação da minha saída em 50% é o tempo de propagação, são os meus atrasos. Então, eu tenho o meu atraso de descida, que é quando a minha saída está descendo, em relação a uma variação na minha entrada, e eu tenho um atraso de subida, que é quando a minha saída está subindo, de 0 para 1, quando eu tive uma variação nas minhas entradas. Tá? A gente também tem os tempos de T-fall e T-rise, que é o tempo de descida e de subida. Como que eles são medidos? Aí eu só olho a curva de saída. Então, aqui ó, eu vou de 10%, geralmente é de 10% a 90% da curva, né, de VDD, e aqui também ó, de 10% a 90%. Existem livros, existem bibliografias que eles falam que, que esses tempos eles são medidos de 20 a 80. Bom, se for adotado um padrão para medir esses tempos, não tem problema de vocês fazerem de 10 a 90 ou de 20 a 80, desde que vocês sejam justos e todos os T-rise e T-fall que vocês medirem nessas portas, ou que o projetista medir, ele use o mesmo critério. Tá? Então, o tempo de propagação médio ele vai ser a soma do tempo de subida mais o tempo de descida dividido por 2. Então, com isso aqui, eu consigo definir, por exemplo, a minha frequência do meu circuito ou o meu tempo de propagação médio. Claro, a minha frequência do circuito ela não vai ser ela não vai ser definida a partir dessa média. Por quê? Porque se o meu tempo de descida for maior do que o tempo de subida, e esse tempo de descida for maior, inclusive, que a minha média, se eu adotar a média pela frequência, eu não vou conseguir que a minha porta, que esse meu circuito, ele respeite esses tempos. Então, eu tenho que utilizar o maior dos tempos para definir a minha frequência do circuito. Então, o atraso de propagação, ele pode ser definido a partir de uma aproximação do meu transistor por um circuito equivalente RC. Então, vocês já devem ter visto os circuitos RC. Então, aqui, ó, por exemplo, eu tenho o meu inversor, e ali, quando a minha entrada for 1, então esse meu transistor aqui está cortado, está aqui, ó, ele está aberto, e aqui, o meu transistor NMOS, ele vai começar a conduzir, ou seja, ele vai descarregar esse Vout até a minha saída. Como que ele vai fazer isso? Bom, a gente consegue substituir, eu tenho uma capacitância CL aqui na minha saída, e o meu transistor NMOS, quando ele conduz, ele se comporta como uma resistência equivalente. Então, essa carga do meu capacitor ela tem que ser descarregada até a saída. Então, isso, a gente tem tempo de propagação alto para baixo, vai ser a função f
de R vezes o C. Então, vocês lembram da constante tal? A constante tal ela é definida pelo R vezes o C. Então, e a nossa curva de carga e descarga do capacitor, a nossa exponencial. Então, as dependências do atraso, elas equivalem ao tamanho dos transistores. Se eu tiver transistores maiores, se eu aumentar o tamanho daquele transistor, imaginem aquela associação que a gente fez com registros de água. Se eu aumentar o cano, que é responsável por passar um fluxo de água, eu vou ter maior fluxo. Então, isso equivale ao tamanho do transistor. Se eu aumentar o W, eu tenho uma maior capacidade de corrente, que isso aumenta o meu desempenho. E, da mesma forma, se a gente utilizar o modelo RC para aquela constante tal, que o tal é R vezes o C, se eu aumentar o W, eu estou reduzindo o valor de R. Se eu reduzo o valor de R, eu estou diminuindo o tempo necessário para a carga e descarga do meu capacitor. Então, dependência do atraso em relação à capacitância de saída. Então, se eu tiver menor a capacitância de saída, eu tenho menor quantidade de carga que vai ter que fluir e maior vai ser o desempenho. Então, estou diminuindo o valor da capacitância ou diminuindo a resistência. Então, aqui, por exemplo, a gente tem dois exemplos. Esse exemplo aqui, ó, eu tenho meu capacitor CL e eu tenho essa combinação. Eu tenho 1, 1 e aqui eu tenho 0 que está transicionando de 0 para 1. Notem que essas minhas capacitâncias parasitas, que eu vou ter capacitâncias nesses nodos aqui, elas estão carregadas. Então, o tempo que eu vou demorar para descarregar esses três capacitores vai definir o meu atraso. Aqui, por exemplo, eu tenho um outro exemplo, que esse meu transistor aqui ele estava cortado. Então, aqui eu tinha 1 e 1, então esses capacitores estão descarregados por causa do meu ground. E com isso, o único capacitor que eu tenho que descarregar vai ser esse capacitor aqui da minha saída. Então, o meu atraso é determinado somente por esse capacitor. Então, notem que o atraso aqui ele vai ser menor do que esse aqui, pela menor capacitância. A característica de potência, a gente tem que a potência total do circuito vai ser a potência dinâmica somada à potência estática desse circuito. A minha potência dinâmica ela é definida pela potência de chaveamento mais a potência de curto-circuito. O que são essas potências? Bom, a minha potência de chaveamento ela depende da carga e descarga das capacitâncias do meu circuito. Então, a potência de chaveamento é definida por um alfa vezes a minha capacitância vezes o VDD ao quadrado vezes a frequência. A potência de curto ela ocorre quando ambas as redes de trânsito dos transistores PMOS e NMOS elas estão parcialmente conduzindo. Então, por que isso acontece? Porque o transistor ele tem o comportamento de uma chave ideal, mas dependendo da carga que é aplicada, a curva da tensão no terminal de gate ela vai subindo, e conforme ela vai subindo, isso faz com que o transistor ele comece a conduzir. Esse começo de condução faz com que, por exemplo, ó, nessa porta aqui, a gente vai ter um determinado momento que o meu transistor P ele vai começar, aqui, ó, se a gente considerar a minha entrada indo de 0 para 1, e enquanto isso aqui está subindo, essa minha entrada, eu tenho que esse aqui está cortado e esse está conduzindo. Mas vai chegar um momento que esse aqui ainda vai estar conduzindo um pouquinho e esse aqui vai estar começando a conduzir. Ou seja, eu tenho uma potência de curto-circuito aqui dissipando no meu circuito, indo de VDD para o ground. Isso ocorre porque o transistor ele não tem um comportamento de chave ideal. Ele tem um comportamento de que conforme a tensão no gate ela vai sendo aplicada, ela vai aumentando, ele começa a conduzir até chegar à saturação. E a potência estática é o consumo indesejado quando o circuito não realiza nenhuma operação. Ou seja, o circuito está parado, mas eu tenho um consumo estático de potência. E essa potência pode ser no meu terminal de gate, ela pode ser uma potência de dreno, ela pode ser um consumo de dreno. Então aqui eu tenho uma corrente que não deveria passar, mas ela passa um pouquinho. Eu tenho um leakage de gate, então, e eu tenho o subthreshold também, que é no meu canal. Certo? Como que a gente faz para reduzir, por exemplo, esses fatores, a potência dinâmica e a potência estática, para reduzir a potência? Se eu pensar, por exemplo, num projeto de circuitos de baixa potência, um projeto de circuitos low power. Para reduzir a potência dinâmica, a gente tem várias possibilidades. Reduzir o VDD, utilizar a menor tensão de alimentação possível, evitar chaveamentos desnecessários, que é a minha constante alfa,
E aí isso eu posso usar estratégias de clock gating, de sleep mode, que eu vou ter partes dos meus circuitos que eu não vou utilizar. E o clock gating é para evitar chaveamentos desnecessários. Eu posso mexer na capacitância utilizando transistores menores, ou utilizar fios de roteamento mais curtos, ou eu reduzo a frequência, a menor frequência possível para evitar a maior dissipação de potência. E a redução da potência estática é o uso seletivo, aqui entre aspas, de transistores com baixa tensão de limiar, que é com VTH baixo. Então esses transistores eles vão diminuir a potência estática em alguns pontos, né? Como que eles vão fazer isso? Para evitar que um transistor ele esteja abrindo enquanto o outro está fechando e esse momento aqui ainda pegue os dois para fazer um chaveamento. Para fazer um chaveamento não, para correr a corrente. Então é para a gente evitar que isso ocorra. E também dá para explorar técnicas de redução, que é transistores em série. Se eu tiver um efeito de empilhamento, né, um empilhamento de transistores, a polarização do substrato ela pode ser explorada também, e a redução da temperatura. Então essas técnicas ajudam a reduzir a potência estática. Então aqui, na aula passada, no vídeo anterior, a gente falou sobre outras famílias lógicas, né? Então aqui eu tenho alguns outros exemplos de famílias lógicas, o CMOS estático, a pseudo-NMOS, e aqui eu tenho os meus transistores NMOS e eu só tenho um transistor PMOS, eu tenho a CVSL, a CPL e as demais, as dominós, as dual rail. Então se vocês quiserem pesquisar a respeito delas, sintam-se à vontade, o livro ele fala um pouquinho delas também, ou vocês podem encontrar material na internet também que pode apresentar para vocês como são feitas essas famílias lógicas. Notem que essas famílias lógicas elas são todas que utilizam transistores MOS. Olhando só pelo símbolo, a gente já consegue ver que eu não tenho transistores de junção bipolar aqui. Certo? Bom, pessoal, nossa bibliografia. Então, queria agradecer a atenção de vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau.